Bom dia, sejam bem-vindos. Então vamos lá, gente. Vamos compartilhar aqui os assuntos. O primeiro eu compartilho com vocês, antes de entrarmos em assunto novo, quero compartilhar o restante das atividades de vocês, que são essas daqui dos gases perfeitos. Eu quero que você me diga aí, porque quem assistiu o vídeo, ou quem lembra do vídeo passado, aonde foi que nós paramos aqui? Se foi... Qual foi a atividade que nós não corrigimos? Eu sei que nós fizemos essa daqui, né? Nós fizemos essa daqui? Cadê os meus alunos que me ajudam? Você não fez isso não, professor. Essa aqui também não? Essa aqui eu lembro que nós fizemos, que eu olhei o vídeo agora. Bora lá então, começar com essa daqui, fazer essa daqui, e aí depois a gente entra nas leis da termodinâmica em si. Então vamos lá. Bom, na questão de gases perfeitos, essa outra questão de gases perfeitos diz assim: para o estudo da relação entre pressão e volume dos gases, o ar pode ser aprisionado em uma seringa hipodérmica com a ponta vedada e pesos de massa conhecidos são então colocados sobre o êmbolo da seringa correspondente. Perdão, gente. Desculpa. Então nós estamos aqui. O ar pode ser aprisionado em uma seringa hipodérmica com a ponta vedada. Pesos de massa conhecidos são então colocados sobre o êmbolo de seringa e correspondentes volumes do gás são anotados. Com base nessas informações, a ponte... Só um instantinho. Então são colocadas volumes de gás do gás são anotados. Com base nessas informações, a ponte é a única hipótese que é fisicamente consistente para descrever a relação entre pressão e volume do gás na seringa. Bom, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. Deixa eu ver aqui onde é que está o piloto. Estou procurando o piloto aqui. Cadê o piloto? Bom, não pode ser pressão mais volume, nem pressão menos volume, porque não existe essa relação. Existe a relação pressão vezes volume, ou existe a pressão constante e o volume constante. Agora, pressão mais volume não existe. Então, qual é a alternativa que... Não estou conseguindo achar o... Oi? Você acha que é aí? Tenho 70% de certeza. Olha só. Repara só numa coisa. Você acha que a letra D? D? Não, Essa E. E. A D não pode ser. E. Por quê? Ele está dizendo que volume... Porque pressão, estamos explicando, posso falar dividindo, né? Fica pressão dividido por... O volume dividido por pressão. Aí, igual a constante. Gente, a relação é essa. Não, qual é que é a relação? A relação é essa aqui, ó. É o povo torto. É o povo torto. Povo torto pervertido. Repara só. Vou colocar até maior aqui
isso aqui é o final. Presta atenção, gente. Repara só que o que é constante? Bora só olhar bem aqui, ó. Constante é isso. Quer dizer que o igual é igual ao final, ou seja, isso vai ser constante, né? Isso será constante. O que é constante? Pressão vezes o volume dividido pela temperatura. Então repara que a pressão ela é multiplicada pelo volume. A pressão é multiplicada pelo volume e dividido pela temperatura. Então está errado a letra D, está errado a A, está errado a B. Então fica entre a C e a E. Qual será? Será que é a C que diz que a pressão é constante? Ou será que é a E que diz que pressão vezes volume é constante? Isso quer dizer, quem é que é essa constante bem aqui? Quem vai ser constante na multiplicação pressão vezes volume? Repara o seguinte, que esse T bem aqui, a temperatura está dividindo, passa para lá o quê? Multiplicando, ou seja, quem vai ser constante? É a própria temperatura. Se eu estou dizendo que pressão vezes volume dividido pela temperatura, eu passo para lá para o outro lado, para ficar no lugar da constante, para ser a constante, então eu vou dizer que o produto, pressão vezes volume é constante, ou seja, a temperatura é constante, que é a mesma coisa. Que temperatura é o produto de pressão vezes volume aqui nesse caso. Então vamos lá, temperatura constante. É a letra... Que letra é? Você acha que é a letra E, né? Vocês conseguem identificar no texto alguma parte que diz que a temperatura é constante? Será que tem uma parte aqui no texto que está dizendo que a temperatura é constante? Para o estudo da relação entre pressão e volume do gás, bem aqui ele já dá a dica, né? Pressão e volume. O ar pode ser aprisionado em uma seringa hipodérmica com a ponta vedada. Pesos de massas conhecidas são então colocadas sobre o êmbolo da seringa e os correspondentes volumes do gás são anotados. Com base nessas informações, a única hipótese que é fisicamente consistente para descrever a relação entre pressão e volume. Então ele repara só que ele está variando pressão e volume. Então realmente só aqui resta é a letra E, mesmo não no texto não dizendo que a temperatura é constante, mas você deve imaginar, né, que na seringa a temperatura não modifica quando você aperta, né? O que vai modificar é a pressão e o volume. Quando você aumenta a pressão, diminui o volume. Tu está apertando a seringa. É mesmo que se apertar. Você diminui o volume, aumenta a pressão. Diminui o volume, aumenta a pressão. A outra questão bem aqui, analise as afirmativas a respeito de quê? Que tá a barra de tarefa está atrapalhando aqui, não estou conseguindo ler. A respeito... O que está escrito aí, gente? Vocês que estão vendo aí? Dos tipos de transformações ou mudanças de estado de um gás. Ah, obrigado. Então, a respeito dessas transformações ou mudanças de estado de um gás. Isocórica é a mesma coisa que isométrica, que é a mesma coisa de isovolumétrica. Coros é a mesma coisa que volume. Então, isocórica está dizendo que nessa transformação, o que não vai alterar ali naquele momento é o volume. O que você acha? Você acha que está correto bem aqui? Está aqui, né? Dizendo que o volume é constante, está correto. Agora eu não vou dar dica para essa. Essa aqui eu dei porque essa aqui está certa, mas porque estava isocórica, não estava isométrica. Então tá bom. Isocórica é a mesma coisa que isométrica ou isovolumétrica, que o volume ele é constante. Presta atenção. 2. Em uma transformação isobárica, essa não vou te dar cola. A pressão do gás ela é constante, está certo isso? Acho que tá, né? Também acho que tá. Tá, né? Isobárica, pressão constante. Certa resposta.
Terceira, em uma transformação isotérmica, a temperatura permanece constante? O que você acha? Permanece. Yeah. Tá certo também, né? Então, só tem uma aí, gente, para eu te marcar. Porque a 1, a 2 e a 3 tá certo, tá? Não é mais a A, não é mais a B, não é mais a... É a C, né? Ou seja, todas são verdadeiras. Mas, professor, se eu nem ler a 4, é porque não tem outra alternativa. Se não tivesse nenhuma alternativa aqui, então alguma coisa estava errada aqui em cima. Mas está tudo certo. Em uma transformação adiabática. Adiabática, o A significa dizer que não tem. Não é assim? Assimétrico é que não tem simetria. Né? O A não representa algo que não tem. Então, adiabática é porque não tem. Diabático. Não tem. Não tem. O que é que significa diabático? Diabático significa calor. Então, adiabático significa que não tem troca de calor. Entendeu o que é adiabático? Adiabático quer dizer que não tem calor. Né? Sabe lá por que colocaram o nome do capiroto, né? Tem a ver com quente, sei lá. Eu sei que tá. Adiabático, no caso, nós temos aqui uma garrafa térmica, que a intenção da garrafa térmica é impedir a troca de calor. Então é um processo adiabático, que não troca calor. Mas o que vai variar? O volume, a pressão e a temperatura. Com relação às 4 afirmativas acima, podemos dizer, então tá certo, né? Adiabático não vai trocar calor, mas em compensação a pressão e o volume e a temperatura vão variar nesse processo adiabático. A pressão da garrafa térmica vai modificar, a temperatura na garrafa térmica também pode modificar, pode, não quer dizer que sempre vai alterar, tá? Então é a 4. Gente, eu vou colocar a 4 porque não tem outra alternativa. Mas no processo adiabático aqui, sim, pode sim haver a mudança de temperatura, tá certo. Pode haver a mudança de temperatura sim. Olha só então, bora continuar então. Continuando. Temos alguns slides, né? Um balão propaganda cheio de gás hélio no nível do ar ocupa um volume de 250 litros. Então ele tem 250 litros aqui. Se o volume após o lançamento, numa altitude de 3.000 metros, será admitindo se a temperatura tenha se mantido constante. Então, se a temperatura é constante... Primeiro, quem foi o cara que falou isso? Vou te dar 3 alternativas. Temperatura constante. Isotérmica. Será que foi Boyle-Mariotti que falou isso? Será que foi Boyle-Mariotti que disse que a temperatura é constante? Será que foi o Gay-Lussac que disse que a temperatura é constante? Ou será que foi Charles que disse que a temperatura é constante? Quem foi? Boyle? O Gay? Foi o Boyle. Foi o Boyola? Foi o Gay? Brincadeira. Foi o Boyle? O Boyle Mariotti? Foi o Gay-Lussac ou foi Charles? Já falaram que foi Boyle aqui. Que foi Boyle. Será que a pessoa que disse que foi o Boyle, será que acertou? Vamos lá, rapidamente aqui, voltando, para a gente ver aqueles esquemas para você memorizar, né? Nada melhor do que você observar. Tá bom? Achei. Tá aqui, você acertou, certa resposta, a pressão variando e o volume. Quem falou foi o cara de Boyle, foi o Boyle, né? Charles disse que a pressão é constante e o Gay-Lussac, ele mencionou que o volume é constante. Muito bem. Que é isométrica, o Gay, né? Isométrica, né? Mesma medida, né? O Gay, medida, né? Super detalhista. O Charles falou sobre pressão constante e o Boyle e Mariotti
ou Boyle-Mariotti, perdão, de temperatura constante isotérmica, isobárica Charles, isométrica Lieluski, isotérmica Boyle. Dá para você memorizar. Então, voltando aqui na questão, o que aconteceu aqui? Temperatura permaneceu constante, então a transformação é Qual é o nome dessa transformação? Temperatura constante? Isotérmica. Isotérmica, muito bem. É isotérmica, temperatura constante. Bom, e o que vai variar? O que varia nessa transformação é a pressão e o volume. A pressão e o volume varia, são inversamente proporcionais. Isso aqui vai ser uma constante. E essa constante vai ser a própria temperatura. A constante será a própria temperatura. Então preste atenção aqui, para ver se você consegue entender. Menor, pois a pressão externa aumenta com a altitude. Então, menor, pois a pressão externa aumenta com a altitude. Seu volume após o lançamento. Então, será que o volume após o lançamento vai aumentar ou será que ele vai diminuir? Lembrando que quanto menor a pressão, maior é o volume. A pergunta é a seguinte: quando você vai para o fundo do mar, o que acontece com os órgãos internos? Não sei se alguém já colocou uma bexiga de ar dentro da água e viu como é que ficou a bexiga. Quando você mergulha a bexiga, ou quando os mergulhadores vão para o fundo do mar, o que vai acontecer com os órgãos dela? Os órgãos, coração, pulmão, os órgãos dela. O que vai acontecer? Será que ele vai crescer ou será que ele vai diminuir? Diminuir? Os órgãos vão diminuindo. Por isso que muita gente que não tem os equipamentos e são caçadores de lagosta, eles acabam morrendo, porque ocorre uma pressão. Ocorre uma pressão sobre ele. Então essa pressão aqui que vai agir sobre ele vai diminuir os órgãos. Se tu colocar uma bexiga se colocar uma bexiga dentro d'água, ela vai diminuir, ela vai reduzir, porque aumenta a pressão. Só que lá em cima, ao contrário do que muita gente pensa, lá em cima tem pouco oxigênio, é pouco denso, tem pouco ar lá em cima. Ou seja, lá é mais ou tem menos pressão? Lá tem menos pressão. É a gente que vai ter grande pressão, né? Que a gente pode espocar, né? Do nada. Quanto mais você sobe, maior a possibilidade da pressão no seu corpo fazer você aumentar ou fazer você diminuir quando você sobe. Com a pressão externa diminui, a pressão interna vai o quê? Aumentar. Ou seja, o que vai acontecer com o balão? O volume vai aumentar ou vai diminuir? Porque tem que subir, né? Se o lançamento, após o lançamento, numa altitude de 3.000 metros, vai aumentar ou vai diminuir? Maior, menor ou vai permanecer constante? O volume vai ser maior. Vai ser maior. Tem duas aqui que tem maior. Pois a pressão externa diminui ou pois a pressão externa aumenta? A pressão externa diminui. Diminui, né? O ar vai ser menor, então é a letra B. Muita gente pensa que a gente sente dor quando a gente sobe em grandes altitudes devido ao aumento da pressão. Gente, pelo contrário. Como reduz a pressão? A nossa pressão que nos mata. Entendeu? É a nossa pressão que nos mata. Nós fomos feitos para pressão no nível do mar, ou próximo do nível do mar. Se você for para o fundo do nível, ou se você sobe nesse nível, então você vai sair daquele nível que se adequa com a sua pressão. Se você for para a Lua, eu não vou respirar. Não se preocupe que antes de você não respirar, você vai espocar. Pum!
né? Você espoca. Por quê? Porque lá não tem ar, então tem pressão, então a sua pressão que vai matar a pessoa. Entendeu? A sua pressão que te mata. Então é a letra. Cadê a letra? O volume é maior, pois a pressão diminui. Letra B, letra B. Isso, letra B de Boston. Olha só. Duas amostras igual, de massa de mesmo gás. Mesmo gás. Submetida à seguinte teste a temperatura constante. Gente, eu não vou falar sobre isso, mas eu vou fazer uma pergunta. Qual foi o cara que descobriu, desses que estão aí? Vou fazer perguntas e você vai me respondendo, tá bom? Vamos lá, vamos memorizar essas paradas aí. Quem foi o cara? Quem foi o cara que pegou dois gases diferentes e colocou esses dois gases sobre a mesma pressão, sobre o mesmo volume e sobre a mesma temperatura, todo mundo igual. Só que os gases eram diferentes. Então ele percebeu, quando eu colocava sobre a mesma pressão, temperatura e volume, os dois gases que são diferentes, quando ele fez isso, ele percebeu que o número de partículas, o número de moléculas que teriam ali, cada gás ali, seriam iguais, mesmo que os gases fossem diferentes, mas os números de moléculas, de partículas, seriam iguais. Quem foi o cara que falou isso? Boyle. Boyle. Hã? Não. Boyle. A? Alternativa A. Não foi. Não, eu não quero que você diga qual é a alternativa. Eu tô fazendo outra pergunta para você. O cara que disse que quando dois recipientes com o mesmo gás, ambos estão com a mesma temperatura, mesmo volume e mesma pressão. E ele percebeu que o número de partículas era igual para os dois. Quem foi o cara que falou isso? Boyle, Avogadro, Prost, Gay ou Lavoisier? Quem falou isso foi Avogadro. Já errou a primeira pergunta. Vou fazer agora a segunda pergunta. Quem foi desses caras aí que disse que a pressão é constante? Que a pressão é constante e que a transformação é isobárica. Quem foi desses caras aí? Foi o gay. Hã? Falou de pressão. Que falou de pressão. Ele não era gay nem boiola. Não era do Charlie. Foi Charles. Foi o Charles. Isso, foi Charles. Qual desses daí? Aí eu erro, mas não tem ali, Charlie. Ah, não tem, desculpa. Desculpa, não tem. Foi mal. Que absurdo. Foi mal. Queria ver se você estava prestando atenção mesmo. Olha aqui, ó. Não vou fazer a pergunta daí. Quem foi o cara que disse que o era constante e que era tudo sobre a mesma medida, isométrica? Quem foi o cara? Foi? Foi gay, ó. Aí, agora ele tá aí. Lavoisier? Foi o Gay Lussac, né? Foi Gay Lussac que falou que eu tenho a mesma temperatura. Agora sim, vamos à pergunta. Ele quer temperatura constante. Olha o que ele quer. Ele quer temperatura constante. Ele quer temperatura constante. Aí a pergunta é a seguinte. Quem foi desses caras que falaram que pressão e volume, repara aqui, ó. Aqui tem uma pressão de 30 passou para 100 e aqui de 10 litros passou para 5 litros. Ou seja, aumentou a pressão, reduziu o volume inversamente. Quem foi o cara que disse que a temperatura é constante? Quem foi? Tu já falou Foi todos o esses, Boyle. faltou só... Boyle. Foi o Boyle. Calma aí. Né? Tá certo. Tá certo. Foi o Boyle que disse que a transformação é isotérmica. Gente, mais uma vez, para vocês não se confundirem, bora lembrar o nome desses cientistas aí. Inclusive, para te ter uma ideia, até livro confunde pra caramba. Eu demorei para montar essa aula, alguns anos,
Porque um livro dizia que era um cientista e outro livro dizia que era outro. Confundia muito, sabe? Então, o que eu fiz para acreditar qual seria os cientistas? Fazendo questões que envolviam esses cientistas e ali coincidia com a maioria dos livros. Aí eu disse, a minoria está errada. Foi assim que eu fiz. Olha só. Então, vamos memorizar para você não fazer como aconteceu comigo, de acabar confundindo devido a alguns livros também errarem essa situação aí. Mais uma vez. Boyle disse que quem era constante? Rápido. Resposta rápida. Temperatura constante. O Gay, o que ele disse que era constante? Volume, isométrica, mesma medida, tudo sobre a mesma medida. Tudo o Gay. Isométrica. Agora, quem falou sobre pressão constante? Quem foi? Foi? Charles, né? Foi Charles. Foi assim que eu memorizei. Eu sei que é meio discriminatório. Mas eu não discrimino não. Foi só para memorizar. O Gay falou sobre a mesma medida. O Boyle falou, né? Todo mundo com a mesma agitação. Enquanto que Charles é pressão constante, entendeu? Foi assim que eu memorizei. Olha aí, ó. Bora ver se você aprendeu. Nas lições iniciais de um curso de mergulho com equipamento autônomo, cilindro de ar comprimido, os alunos são instruídos a voltarem lentamente à superfície. Por que eles são instruídos a subir lentamente à superfície? Coisas que os amadores, quando vão fazer esses mergulhos, eles acabam morrendo no meio do caminho. Por causa da diferença de pressão ser muito grande. Então o corpo tem que ir se acostumando, entendeu? Tem que ir devagar. É a mesma coisa que você estiver mergulhando na atmosfera. Você mergulha, por que você desmaia? Devido a essa diferença de pressão. Você desmaia de medo? Não, você desmaia porque você vai mergulhando no ar. Porque você não mergulha só na água. Você mergulha no ar também, que é um fluido. E você mergulha no ar, a diferença é que você é mais rápido no ar, né? Porque é menos denso. E ali você vai caindo, e vai aumentando a pressão do teu corpo. Muito rapidamente. Igual o mergulhador, ele tem que ir devagar. Por isso que o ideal é que você abra logo o paraquedas, tá? Você, se for fazer esse treino, eu imagino que eles dão um limite de tempo que você pode ficar no ar. Eu imagino que eles te dão já essa resposta. Olha, o tempo que você tem que abrir o paraquedas é tantos segundos. É justamente para você não sentir esse abalo aí da diferença de pressão. Então, olha aí. Sem prender sua respiração em hipótese alguma, a fim de permitir que ocorra gradativamente a descompressão. O aprisionamento do ar nos pulmões pode ser fatal ao mergulhador durante a subida, pois nesse caso, a transformação sofrida pelo ar nos pulmões. Então, olha só, não pode uma outra orientação sem prender sua respiração, porque se tu prender a tua respiração, já pensou, tá cheio de ar no teu pulmão, e aí tu vai subindo, ou tu vai descendo, ou ele vai tentar amassar aquele oxigênio, ou ele vai tentar dilatar aquilo ali. Então aquela diferença de pressão ali no pulmão, o volume alterando do pulmão, e com ar ali dentro isso pode prejudicar a pessoa. Tem ar, o volume do pulmão altera, isso prejudica. Então, gente, o que ele diz? O que vai alterar aqui no pulmão? Bora, gente, rápido. O que ele falou aqui nesse texto aqui? O que vai alterar com o pulmão? Vai alterar o quê? A pressão. E vai alterar também o quê? E vai alterar o volume. Quem é que vai ser constante? Temperatura. A temperatura é constante. Professor? O cientista que falou que a temperatura é constante? Boyle. Foi Boyle. Diga, pode falar.
tem algum caso que, tipo, vai alterar a pressão, vai alterar o volume e aí também altera a temperatura? Sim, acontece muito isso. Aí não é nenhuma das transformações. Lembra lá no primeiro slide que ele disse que alterava a pressão, o volume e a temperatura, mas o que não havia era trocas de calor adiabática? Então pode acontecer, né? Altera os três, mas aí alguma coisa vai Seria acontecer. adiabática, então. Aí seria adiabática. Não, isso são transformações. Pode acontecer uma situação em que troca de calor, varia a temperatura, varia o volume, varia a pressão. Pode acontecer. Não? Se isso acontecer, não é nada de transformação nenhuma, entendeu? Entendi. Se todo mundo muda, não tem transformação ali. Para ter transformação tem que ter alguém constante, entendeu? Então vamos lá. Temperatura constante isotérmica. Então é a letra... Qual será, gente? É a C, com aumento de pressão, ou é a D, com aumento de volume? Aí a gente vai aqui para o texto. Acho que é assim. É durante a subida, hein? Durante a subida. Qual é a transformação que vai ocorrer sofrida pelos pulmões? Você acha que é a C? Vai quando Não. sobe, vai ter o aumento de pressão, ou quando sobe vai ter o aumento de volume? Aumento de volume. Agora, tá vendo? Não precisou, acertou. No caso, ele está subindo. Se ele descesse, aumentava a pressão. Mas como ele subiu, a pressão diminui. Perdão. A pressão diminui. A pressão diminui nesse caso aqui. Deixa eu acertar aqui a Sunny. Pressão. Parece. Pressão diminui. E o volume o quê? O volume aumenta. Então é a letra D. Tudo bem, então é a letra D. É isso que acontece com o pulmão. O pulmão vai dilatar e a pressão vai diminuir. O ideal é que você não segure a respiração devido a isso. Então vamos lá. Outra questão. Nos manuais de automóveis, na seção que trata de calibragem dos pneus, junto à pressão recomendada, encontramos a seguinte instrução. Os pneus precisam ser calibrados. Oi, fale. A gente já não fez essas questões? Foi, eu perguntei para os alunos, eles falaram, a gente ainda não fez não. Já fez? Eu vou passar. Eu acho que... faltou só essa aqui, não foi? Eu acho que é essa aqui que a gente não fez, né? A gente fez, essa é a letra D. É a E letra a do D? carro é a letra A. Então tá ótimo. Letra A, se calibrarmos os pneus quentes com pressão recomendada, ao resfriar a pressão cairá e o volume, a pressão cairá a valores mais abaixo que o recomendado. Então, se a gente calibrar ele quente, com a pressão quente, quer dizer que está com alta temperatura, então ele vai dilatar, né? Ao esfriar, a pressão cairá a valores mais baixos. Por quê? O que vai acontecer? Quando você coloca quente, você coloca em alta temperatura, e essa alta temperatura vai aumentar a pressão do pneu. Então, se você calibrar ele com o pneu quente, o que vai acontecer? Quando esfriar, quando diminuir a temperatura, vai diminuir o quê? Vai diminuir a pressão. Então, o ideal é você calibrar o pneu quando ele está quente ou quando ele está frio? O ideal é você calibrar quando ele está frio, para você colocar ele numa pressão maior. Porque quando ele esquentar, aí vai aumentar mais ainda, entendeu? Então, o ideal... Agora, se tu colocar quente, quando chega, vai esfriar, vai murchar o teu pneu lá na tua casa, entendeu? Ele vai acabar murchando. Então, é melhor você colocar frio, que é para dar uma pressão maior no pneu. Essa aqui é do pneu. Lembrando que a do pneu, nessa situação aqui, você considera que o volume é constante. Então, é isométrica, tá? É gay. Isométrica. E aqui você disse que era qual letra? Qual é a letra que você disse que era?
que era A, né? É A? Bora ver. Regina Duarte estaciona seu carro antes de ser espancada, movido a gás natural. Ao Letra D. sol. É a D? Considere que o gás no reservatório do carro se comporta como o gás ideal. Assinale a alternativa cujo gráfico representa melhor a pressão e temperatura na situação descrita. Então, se ele quer o gráfico de pressão e temperatura, é letra D. Se aumenta a pressão, aumenta a temperatura. É isso que é beleza diretamente proporcional. Isso aqui é uma reta crescente. Aumenta um, aumenta o outro. Esse aqui é direto ou inverso? Seria inverso. Quando eu aumento a pressão, aos poucos vai diminuindo a temperatura, né? Ou seja, isso aqui é um gráfico inverso e esse aqui é direto, por isso que é a letra D. Se a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais, quem vai ser constante? Vai ser o volume. Então é isométrica. Ou seja, o tanque vai continuar sempre no mesmo volume, a gasolina vai continuar sempre no mesmo volume, vamos dizer. O que vai aumentar? É a pressão e a temperatura, tá bom? Bom, se eu fiz isso aí, serviu de revisão. Vai servir de revisão para que a gente pudesse iniciar os slides que vamos trabalhar em outras aulas. Deixa eu só ver aqui. Vamos trabalhar em outras aulas. Oi. Quando está compartilhado eu não consigo responder. Oi, Nicole. Agora que eu vi o teu chat porque estava lá no compartilhamento. Caramba, meu cabelo tá ficando grande. Daqui a pouco eu vou estar amarrando dando aula para vocês. Oi, Nicole. Você perguntou alguma coisa? Fala que eu te escuto. Nicole, cadê você, minha filha? Quero saber sobre... Ah, sim, o simulado ainda não foi conversado com os professores, ainda não sabemos como vai ser o método de avaliação, tá bom? Quem está mais por dentro são as coordenadoras, é quem está ali junto de frente. Assim que vocês receberem a resposta, a gente recebe também. Por enquanto, ainda está em análise aí todas as redes adventistas para que seja a melhor avaliação. Mas não se preocupe, gente. Não fique preocupado. Estudem. Quando chegar na hora, a gente vai fazer um simulado de boa aí. E professor, e a data para voltar às aulas? Ai, meu Deus. Pergunta pro Corona. Quando ele quiser sair fora, a gente volta. Essa resposta só quem pode responder é o Corona. Olha só. Deixa eu ver aqui. Mas a gente tá aqui, né? Isso que importa. E vivo. Tô procurando aqui o slide. Deixa eu fechar aqui e tentar ver onde é que tá ele. Vou abrir de novo ele para ver se ele aparece. Bom, vamos falar hoje sobre a termodinâmica, já trazendo a termodinâmica para esse assunto. Você sabe que na Revolução Industrial, o que aconteceu na Revolução Industrial? Aconteceu que surgiram as máquinas térmicas, né? Que são as máquinas que são máquinas a vapor. E nisso que surgiu essas máquinas a vapor, foi necessário os estudos para essas máquinas. E esses estudos, justamente foi o estudo de termologia, tanto que já está dizendo aí a vapor. Se não fosse estudo aí, as máquinas não existiriam. Então, a Revolução Industrial surgiu principalmente porque
os cientistas eram aparados pela Inglaterra, não é à toa que ela virou potência mundial na época, porque ela incentivava o estudo, enquanto que outros países da Europa ainda tinha mania de perseguir cientista. Eles, na Revolução Industrial, a Inglaterra virou potência mundial porque incentivou a ciência. Mas, infelizmente, né, não é sempre. É a obra e a destruição da ciência, né? A obra e a destruição. Sempre tem o bem e o mal. Sempre tem essas duas aí, para que a gente possa ter a escolha. E ela trouxe o benefício, que foi o avanço da ciência, a tecnologia, as máquinas. Isso pôde aumentar as pessoas. Os pobres começaram a ter roupas, porque antigamente pobre tinha que fazer sua própria roupa, então acabava usando trapo. E agora, com a Revolução Industrial, já pode se fazer em larga escala, diminuir o preço da roupa, então o pobre dá para comprar roupa, entendeu? Então tem os benefícios que essas máquinas trouxeram, que nesse caso foi a máquina a vapor, mas tem o malefício, que isso poluiu o nosso planeta, aumentou a divisão social ali. Mas o que eu quero que você entenda a respeito de tudo isso, a última, por que os Estados Unidos virou potência? Por causa das guerras, né? Como foi que venceram as guerras? Porque principalmente o ditador Hitler perseguia os judeus e perseguia a ciência. Parece que Hitler resolveu voltar para o passado, para a Idade Média. Né? Ele era altamente, né, religioso, né, estudioso da Bíblia. E ele que resolveu ser tradicionalista. Ele era o cara mais tradicional. E o povo gostou disso. Vamos ser tradicional. E o que é tradicional voltar para a Idade Média? Terra plana, é o pensamento da Idade Média. Ele começou a perseguir cientistas, pensamento da Idade Média. E começou a perseguir judeu. Pensamento da Idade Média, não da Idade Média, da época da Bíblia, que perseguiam os judeus, né? Que perseguiu o povo israelita. Isso não é da agora. E você tem isso no livro histórico e religioso e de fé, que é a nossa Bíblia Sagrada. E aquele povo ali, que o ditador foi fazer isso, foi voltar o que era o tradicional, né? A tradição, né? E ali perseguiu os cientistas judeus, e um deles, Albert Einstein, que fugiu, muita gente fugiu lá, e enquanto que a Alemanha, com seu pensamento tradicional, perseguiu os cientistas, os Estados Unidos, deixa com a gente, pegou toda aquela galera e age tudo ali, e ali surgiu a famosa fórmula da bomba atômica, e ali você já sabe o final da guerra. Os Estados Unidos saiu uma potência maior ainda, mais do que entrou na primeira, saiu da segunda. Por quê? Ele incentivava, os alemães incentivavam também muito a ciência. Sim, eles incentivavam, só que através de muita maldade. Realmente a ciência cresceu muito com Hitler. Cresceu. Mas como é que eles faziam isso? Aquele homem altamente cristão. Como é que ele fazia? Ele pegava os judeus, os negros, pegava as pessoas ali e eles são prisioneiros de guerra. Não, eles pegavam para fazer experiências de ciência. Eles matavam as pessoas, aliás, eles não matavam, eles começavam a estudar o coração, o cérebro, o pulmão. Fizeram um estudo a medicina cresceu muito ali. Mas faziam isso. Por que cresceu? Porque faziam com pessoas vivas. Eles estavam vivos ali e as pessoas eram estudadas. Bom, enfim, estou falando isso para você entender que a Inglaterra cresceu.
com tudo isso, com o que vamos explicar aqui, que são as máquinas térmicas. Antes de estudarmos as máquinas térmicas, eu quero que você aprenda 3 tipos de energias principais para essas máquinas térmicas. Bom, a primeira aqui deixa eu diminuir aqui. A energia cinética é a energia do movimento, certo? Bora começar primeiro a falar da energia interna. Eu quero tentar falar com você, deixa eu ver aqui se dá tempo. Das 3 energias que são utilizadas para as máquinas térmicas, quais são as 3 energias? Calor, que é uma energia que está em quê? Em movimento, que flui espontaneamente do quente para o frio. Quais são as 3 energias? Primeiro é qual? Calor. Depois dela é quem? É uma outra energia externa, é o trabalho. Se você amassa alguma coisa, ou se aquela coisa faz o gás expandir, perdão, se o gás faz você expandir, a sua mão expandir, isso quer dizer que é um trabalho. Repara que o trabalho ele altera o volume. Quando ele é apertado, o gás é apertado, diminui o volume. E quando o gás expande, no caso, você vai receber o trabalho. Imagina que você é a tampa, você realiza trabalho sobre o gás e o gás recebe esse trabalho. Agora, quando o gás expande, o gás realiza trabalho, mas a tampa ou você recebe um trabalho. Sempre um realiza e o outro vai o quê? Recebe. Quem empurra é o que realiza. E quem recebe, já está dizendo o nome, recebe o trabalho. Primeira energia, calor. Está dentro ou fora? Está fora. Eu não posso dizer, eu estou com calor. Não, eu não posso estar com calor. O que eu estou dentro de mim é energia interna. Energia que está dentro, energia interna. Fora é o calor. O calor está em movimento. Ele está numa velocidade da luz, a 300 milhões de metros por segundo. Ele é muito rápido. São ondas eletromagnéticas ali viajando. Isso é uma forma dele. Então, o calor, ele está fora. Fora. E o que está dentro é uma energia interna. E uma outra energia que está fora é o trabalho. É ele que serve para comprimir e serve para expandir. É o trabalho realizado. Ou você realiza ou você recebe esse trabalho. Então tá aí, gente. Bora começando aqui com a energia interna, que é a energia que está dentro. Ele é... Que energia... Deixa eu ver aqui, pegar aqui Energia interna é o total de somas de todas as energias cinéticas e potencial. Energia cinética é a energia que está, energia do movimento. E a potencial é o que eles têm de energia. Né? O que eles têm, é o potencial de cada um. O que eles têm de energia. A energia interna é a soma do movimento das moléculas cinética e o potencial que cada molécula tem de energia. Então nós temos o movimento e o potencial. Cinética e potencial. Somando os dois é a energia que está lá dentro. As moléculas ali dentro e o potencial que cada uma delas tem. Energia interna. Então aqui nessa conta não entra energia cinética devido ao movimento de translação como um todo, movimento no centro de massa. Movimento, energia potencial devido à posição do corpo em relação ao campo gravitacional, ou seja, a energia interna eu vou contar com as moléculas, não com o corpo, entendeu? Eu não vou contar com o corpo aqui. Então tá aqui, nós temos os movimentos moleculares devido à energia cinética de translação. Espera rapidinho, só um instantinho.
Aqui não deu tempo de eu passar a PowerPoint, que fica melhor com PowerPoint. Bom, os movimentos aqui moleculares, devido à energia cinética de translação, que é apenas uma fração da energia interna. Então, cada molécula tem um movimento aqui, translação é o movimento dela, nós temos o movimento dessas moléculas, e cada movimento molecular é uma fração da energia interna. A soma de toda essa energia cinética aqui é a energia interna. Tá? É a energia interna, a energia que está dentro. Então nós temos aqui a energia cinética. Translação é o movimento, elas também giram em torno dela própria, que é a rotação. Elas também ficam vibrando assim, ó. Elas rodam entre si, rotação. Elas giram ou elas se movimentam. Translação. Eu vou participar da transladação. O que é transladação? É o movimento. A translação da Terra é o movimento da Terra. Translação é movimento. Rotação é em torno dela própria. Vibração molecular é a frequência dela, que ela fica vibrando, né? Para frente e para trás. Tem umas que vibram muito rápido. Ultravioleta vibra muito rápido, por isso que queima a pele. Enquanto que a luz, as ondas de TV já vibram mais devagar. Então não causam efeito no corpo. Então vamos lá. Isso aqui é a parte química dela, né, que são as pontes de hidrogênio. Existem umas que são pontes de Van, que são ligações fracas. E a ponte de hidrogênio são ligações fortes. E a energia térmica na verdade, está associada à energia cinética da mudança de temperatura. Se eu tenho moléculas agitadas, então vai ter uma grande energia interna, né? A energia térmica será grande, a energia interna. Lembrando que a energia está ligada com a temperatura também, porque a temperatura está associada à agitação molecular. Nós temos a energia química. A energia térmica é o calor, que está em movimento. A energia química, no caso eu tenho aqui essa pilha que tem um potencial, uma energia potencial para fornecer carga elétrica, para fornecer energia elétrica. Então a pilha tem uma energia potencial. Então com destaque para energia potencial elétrica associada à eletrosfera atômica e reações químicas. Então essa pilha aqui, ela tem um potencial bom, uma energia potencial que fornece, mas ela fornece energia elétrica, não energia térmica. Ela fornece energia elétrica, só se ela esquentar, né? Bom, daqui nós temos a energia nuclear, que eu tenho aqui a fissão nuclear que acontece no Sol, a bomba atômica, essa bomba atômica aqui, aí faltou apagar isso daqui, a bomba atômica, essa bomba atômica, ver se eu consigo pegar aqui só para eu poder apontar. Essa bomba atômica bem aqui, ela pode ser, essa aqui é a de fissão nuclear. Nós temos a quebra do núcleo do átomo que vai produzir esta energia. A energia estava dentro daquele núcleo atômico e quando você quebra, você libera aquela radiação, você libera aquela energia. Por que ela sai com muita energia? Porque quando ela sai de dentro do núcleo, ela sai com grande velocidade. Então não é a quantidade de elementos que tem ali naquela bomba atômica. É porque as partículas que estão ali dentro, elas saem na velocidade da luz. É por isso que libera uma grande quantidade de energia. Que foi a fórmula que Albert Einstein, né, foi aí que eles venceram a guerra. Só com essa fórmula aqui ajudou a eles colocar o engenheiro para trabalhar. Que é igual a mc quadrado. O que significa esse C? Isso aqui, para quem já viu, isso aqui tá no meu carro. Você já viu essa fórmula aí? É igual a mc ao quadrado. O que acontece? O urânio, vamos dizer que você já viu, né? O urânio, ele tem uma baixa, vamos dizer, tem pouco urânio, pouca massa de urânio. Mas em compensação ele vai liberar muita energia. Por quê? Por que ele libera muita energia? Porque ele vai sair na velocidade da luz. Ó,
Esse Czinho significa a velocidade da luz. Se ele sai na velocidade da luz, o que significa a velocidade da luz? Significa 300 milhões, não vou colocar todos os zeros, 300 milhões de metros por segundo. Olha a quantidade aí, 300 milhões de metros por segundo. Então, se eu já tenho, nesse céu eu já tenho muito número. Então, isso faz com que eu aumente a energia. Entendeu? Agora, claro que quanto mais massa tem, mais energia eu vou produzir. Da quebra, aqui no Sol não é fissão, é a união. Inclusive, a união vai trazer... A união da força faz a força? Com certeza. A fissão nuclear destrói uma cidade? Destrói. Mas a fusão nuclear destrói um estado. O Sol destrói o sistema solar inteiro. Por quê? Porque fusão nuclear, a fusão, claro que é a fusão que ocorre aqui no Sol, a distância que o Sol está entre os planetas, que é para não destruir os planetas. Mas se ele estivesse próximo, né, com certeza não haveria, né, vida. No caso, o planeta mais próximo, Mercúrio, ninguém sabe o que pode ocorrer. Eu sei que a gente não poderia sobreviver tão perto do Sol, a radiação é muito alta. Não sei se existe algum ser que sobreviva à energia de radiação de raio gama aí, da mais próximo do Sol. Porque a fusão, para te ter uma ideia, a bomba de fusão nuclear, o gatilho dela, o gatilho da fusão é o gatilho é a fissão nuclear. Perdão, gente, eu me perdi aqui porque a gente já está finalizando aqui, tá? Aí eu acabei me perdendo. O gatilho de uma bomba de hidrogênio, por exemplo, que é de fusão nuclear, é uma bomba de fissão. Então, o que eu faço para funcionar uma bomba de fusão nuclear? Eu preciso de uma bomba de fissão para acionar a fusão nuclear. Entendeu? É muito poderosa. Então é isso aí, gente. Vamos estudar isso na aula que vem. Essas são as energias internas que cada substância tem, tá? São as energias internas. Aí estudamos sobre a energia térmica, que é o calor. Falta falarmos mais um pouquinho de trabalho para a gente falar como é que funciona essas máquinas térmicas aí. Tá bom, gente? Eu já vou responder as perguntas para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tá? Então é isso aí que vamos falar nas próximas aulas. Eu vou enviar esse slide de um outro professor, esse PDF aí, mas dá pra gente estudar isso daí. Daqui a pouco eu mando o slide que eu estou montando para vocês, tá? Por enquanto eu quero que vocês acompanhem nesse slide aí, porque vai já dar pra gente ter uma base aí do que virá, tá bom? É isso aí, gente. Alguma dúvida? Hein, meninos? Alguma dúvida? Não. E só o que perguntaram aqui. Ah, meu Deus. Por que a gente não consegue baixar? Queria tanto ouvir o comentário aqui. Vocês escreveram alguma coisa? Ah, sim. Qual é o nome desse assunto? Gases perfeitos. Foi o primeiro assunto, o estudo dos gases, que fala de pressão, volume e temperatura. E estamos entrando no assunto de termodinâmica. Na verdade, se você pegar alguns livros, toda a termologia está dentro da termodinâmica, entendeu? Dinâmica estuda o calor e movimento. Então, tudo é termodinâmica, entendeu? Tudo é termodinâmica. Só que vamos entrar nas leis da termodinâmica, entendeu? A gente já estudou termodinâmica desde o início, na termometria, calorimetria, tudo é termodinâmica. Só que a gente vai entrar agora nas leis. Saímos dos gases para poder falar sobre as leis da termodinâmica. Eu vou desligar aqui a gravação, tá bom? Falou, gente. Deus abençoe a luz. Qualquer dúvida, eu estou aqui, tá? A luz.
Alguma dúvida, gente?